Está entrando no ar, Debate Super Jovem. Começando mais um programa, Debate Super Jovem, aqui pela Super Jovem, mais um dia. Eu sou Rodrigo Pereira, estou com vocês aqui no Debate Super Jovem, hoje com o tema: devemos adotar em nossas igrejas o pós-modernismo como estratégia para a pregação da palavra? Devemos adotar em nossas igrejas o pós-modernismo como estratégia para a pregação da palavra? Sim ou não? Entra lá na enquete do site, vote, sua opinião é muito importante aqui, porque aqui você faz acontecer. A partir de agora, os nossos canais estão abertos para sua participação. 3137-5704, 3137-5704, ou pelo nosso e-mail ouvintesuperjovemrio@hotmail.com, ouvintesuperjovemrio@hotmail.com. Você pode participar também pelo nosso mural aí no site, deixa sua opinião, com certeza será bênção pura. Começando o nosso debate Super Jovem hoje, quarta-feira, dia 20 de março. Hoje conosco os nossos debatedores aqui, nosso irmão Diácono Samuel dos Santos Pinho, que está conosco hoje aqui. Glória a Jesus, a paz do Senhor para todos os amados ouvintes, a paz do Senhor Rodrigo Pereira. É uma grande manhã, esse final de manhã aí, né? Nós temos esse tema aí tão importante aí para debater no dia de hoje. E fique conosco juntinho, não saia do site não. E também estamos aqui hoje com um debatedor também, esse estava demorando a aparecer, né? Rodrigo Almeida, bem-vindo, meu querido. A paz do Senhor para todos, nossos queridos e amados ouvintes. E a paz do Senhor você, meu querido e amado amigo, irmão Rodrigo Pereira. Está aqui do lado do meu irmão Samuel Pinho, é uma benção. Com certeza esse debate vai ser tremendo. Lembrando que você pode participar aí da nossa enquete, vota lá no final do site à esquerda, na nossa enquete. Devemos adotar em nossas igrejas o pós-modernismo como estratégia para a pregação da palavra, sim ou não? Vota lá no site, será bênção pura, vota lá, deixa sua opinião no mural, mande um e-mail ouvintesuperjovemrio@hotmail.com ou ligue 3137-5704, pois está no ar Manhã Super Jovem. Você está ouvindo Debate Super Jovem. Ligue e participe no Debate Super Jovem. Telefone 3137-5704, 3137-5704. Participe também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Super Jovem. Muito bem. Me corrigindo, Manhã Super Jovem não, né? Debate Super Jovem no ar com todos vocês aqui nessa manhã de bênção e de vitória. Vamos começar ouvindo a opinião aí do nosso irmão Samuel dos Santos Pinho. Vamos ouvir a opinião dele. E aí, Samuel? Devemos adotar em nossas igrejas o pós-modernismo como estratégia para a pregação da palavra? Qual é a sua opinião? Bem, a minha opinião aqui para começar, eu quero deixar claro que tudo que vem com ismo segue o extremo, né? Segue aquilo que vai além do normal. O que acontece? O pós-modernismo, ele cria um contraste com a santidade da igreja. Ele fere e a tendência dele é aumentar as rugas do pecado dentro da igreja. Aquele texto que Paulo ele disse que quer apresentar a noiva de Cristo, lá da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, como uma virgem imaculada.
Paulo ele está dizendo ali em 2 Coríntios 11:2, justamente do zelo da liderança, né? E a verdade que a gente olha pelo lado da cultura, a hipervalorização da cultura. Quando nós colocamos a pregação da palavra dentro das nossas igrejas, em cima dos nossos púlpitos, voltado a tantos jargões de linguajares carnais, de linguajatos carnais, quando a gente observa pregadores subindo púlpitos para fazer piadas, aí entra naquele texto que Paulo diz que não permitia dentro das igrejas, na autoridade apostólica dele, ele não permitia dentro das igrejas chocarrices. E o que é a palavra chocarrice? A palavra chocarrice significa brincadeiras ilícitas, deboche. E nesse caso, fazer sátira de pessoas, ridicularizar, menosprezar, através de piadas, essas coisas todas, tira a seriedade dos púlpitos. E o púlpito é o quê? É um lugar aonde se prega a palavra. Eu não estou velando aqui, querendo sacramentar o lugar físico do púlpito, mas eu estou aqui defendendo a tese do ponto demarcado de horário para ter aquela responsabilidade que recai de forma grandiosa sobre o ombro daquele que vai pregar a palavra. E o povo precisa ser edificado. Aí dali de cima vai sair a seguinte pregação: testemunhar a Cristo, pregar contra o pecado, incentivar a santidade à igreja, consagração mútua dos irmãos, a comunhão, a união espiritual, a unidade do corpo de Cristo, que é místico, ou seja, que é ligado ao Divino Espírito Santo. E assim a esperança do arrebatamento, o penhor do Espírito que nos assegura a nossa estadia no céu, que Ele está nos preparando, que Ele que nos une em força, que Ele que nos selou para que a gente fosse criaturas adotadas no sangue de Cristo, que Ele que mantém a vida espiritual, toda a vitalidade espiritual da igreja. Então, todo o processo espiritual, que é um encaminhamento da adoção do Espírito, a garantia, a perspectiva de morarmos em um lugar espiritual, está em contraste da gente supervalorizar a cultura deste mundo e se lançar o quê? E se lançar a buscar só as coisas daqui. A partir do momento que o nosso púlpito virou costume, é quanto mais a gente buscar dentro das liturgias dos nossos cultos, somente gincanas, aí faz um culto de 2 horas, aí é louvores demais, aí entra funk gospel, aí entra axé gospel, aí em cima disso o que vai acontecer? Em cima disso a gente já vê e não podemos reclamar da notícia, tem até aí na web, cada um pode observar aí no YouTube, só escrever aí a rocha gospel de Jesus, a rocha de Jesus, aí as pessoas rebolando, o que acontece? A roupa de lycra, a letra de prostituição, colocando a pessoa na lascívia, na sensualidade, incentivando sodomia. E em cima disso, nessa sensualidade, eles estão botando o nome de Jesus no meio. Aí você vai ver ali na igreja Bola de Neve, eles realizando o batismo no tobogã, no toboágua. O púlpito de prancha, como nós falamos aqui semana passada. Então o que acontece? Toda aquela parte sacra da igreja está sendo desvalorizada porque estão confundindo igreja como bailes rocks, como bailes gospel, como night gospel, que eu sou totalmente contra. Certa feita um rapaz do mundo chegou e falou pra mim, o que ele disse pra mim? Ele disse, fui lá no night gospel. E quando eu cheguei lá no night gospel, como é que eu fiquei lá? Acendi um cigarro, abri as blusas, abri o botão da camisa, tirei a blusa e fiquei à vontade. Aí o segurança foi e reclamou. Mas só que tem um porém. Ele viu um ambiente igual o que ele fica no baile. O rapaz era viciado em droga. Então ele não viu diferença, ambiente de paquera, de sensualidade, de azaração.
ir para um lugar desse não serve nem para distribuir panfleto ali, folhetinho da palavra. Por quê? Porque o que a palavra de Deus diz? Que aquele que chegou ao conhecimento da verdade e vive na vida de pecado, o seu último estado é pior do que o primeiro. E devido ter o coração trancado, como eles já conhecem a verdade, ninguém vai mudar eles preferem viver numa vida libertina, supervalorizando a cultura, o prazer mundano, o coração voltado às paixões da carne. Aí o que acontece? Entra os textos, onde nos diz o quê? Nos diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que acontece? Eu preciso olhar para as coisas de cima. Ah, mas a Bíblia fala das festas. A Bíblia já desde o Antigo Testamento tinha as festas solenes do Senhor. E olha o que diz aqui sobre as festas solenes do Senhor, aqui em Levítico capítulo 23. Nos diz assim, versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. Então, em cada tempo determinado, eles celebravam santas festas ao Senhor. Aí dá para dizer que uma rocha de Jesus é santo porque está copiando uma estratégia evangelística para trazer dançarinos de forró, para trazer dançarinos de arrastapé, para trazer o pecado para dentro da igreja. Isso sim, isso é verdade. Aí eu vou lá e desço um monte de crente lá na Toboágua. Aí realizo batismos em praias, aonde tem praias com pessoas de biquíni, aonde o corpo é amostrado. Aí quebra aquele texto lá de Gálatas 5,19, que as obras da carne manifestas são prostituições, inimizades, lascívia, porfias, idolatrias. Quer dizer, o que é lascívia? Lascívia é uma atitude de sensualidade que exibe o corpo. Tanto quem exibe como quem olha peca. Porque a vontade que vem do coração de exibir a nudez, não sendo só para o esposo, ela está pecando, porque está implantando uma prostituição mental sobre aquele que está de olho nela. E como nós somos carne, somos falhos, limitados, somos mais tendenciosos ao erro do que ao acerto, a gente já vive num mundo de guerra. Tem que orar a Deus, tem que clamar ao Senhor, tem que pedir ao Senhor forças. E aí essas coisas entrando dentro da igreja tira a concentração de irmãos dentro do culto. Aí como que isso vai ser uma santa convocação? Ah, mas eventualmente a gente pode chegar, fazer uma festa, botar um bailezinho rock para os adolescentes. Aí começa no rock pop, aí até então nada. Daqui a pouco parte para o rock pauleira, aonde aquele cantor PG, que é cheio de piercing, graças a Deus pela pessoa dele, Deus abençoe a pessoa dele, embora eu não concorde com o piercing dele, com brinco, essas coisas, mas ele desceu um cajado no show de rock dele, porque ele tanto se parece com um cantor de lá de fora, que os roqueiros que quando foram no show dele, começaram a fazer a rodinha de rock, um empurrar o outro para sair briga. Aí ele pegou, meteu a mão no microfone e aí teve que mostrar quem realmente é ele, o PG. Ele disse que isso daí que vocês estão fazendo, falando assim, dando esporro para a plateia, isso que vocês estão fazendo não é para Jesus, isso daí não é cristianismo. Vocês já devem ter visto isso na internet. Então Deus abençoe o PG. Mas essas coisas só complicam depois, não tinha necessidade dele chegar a esse ponto, entendeu? E quando nós olhamos, seja esse toboágua, que as pessoas descem no toboágua para ser batizado, como eu já disse do batismo na praia, essas coisas estão tirando aquilo que é espelho, que reflete a glória de Deus, a união de um corpo santo. Jesus disse que se nós nos uníssemos, o mundo acreditaria que verdadeiramente Deus enviou o Salvador, verdadeiramente o Pai tinha enviado o Filho, e que restaurou o povo, porque nós somos o resultado da obra de Cristo, nós somos os frutos ligados à videira, nós somos os ramos. E quando nós não somos mais referência para a sociedade, quando nós começamos a deixar entrar
nesse período de Laodiceia, essas coisas dentro da igreja, a gente perde a nossa seriedade, aí o que acontece? A gente abre logo concordata com o mundo. Porque a maioria está abrindo. Pastores sem o seu cajado, pastores sem autoridade espiritual, pastores sendo chamados, como o pastor Luiz estava aqui semana passada ou retrasado, estava falando que existem pastores chamados de cara, e a gente conhece isso. Existem pastores sendo tratados como jovens, com grupinhos de emos, de adolescentes. O que eu digo em cima de todas essas coisas, gírias em cima do púlpito? Eu digo o seguinte: o corpo de Cristo é santo, submisso ao cabeça da igreja, que é Cristo. Se a noiva vai ter que se apresentar, ataviada, purificada, ao noivo, naquele grande dia, a expectativa do Espírito é a nossa esperança de vivermos no céu, um dia esse mundo ser passado. Não esperamos em Cristo somente nesta vida, mas esperamos em Cristo por uma vida futura mais excelente, a verdadeira vida abundante. Se temos algo da graça de Cristo, se temos uma abundância do Espírito hoje em nós, venhamos fazer transparecer para o mundo, não sermos influenciados para o mundo. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse aqui no capítulo 12:2 de Romanos: e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu só vou entender, eu só vou sentir na minha alma o que é a vontade de Deus. Eu só vou perder a minha cauterização do meu estado pecaminoso, de escravo espiritual do pecado, de morto espiritual do pecado, de destituído da glória de Deus, sem o ministério da reconciliação de Cristo. Eu só vou vencer essas coisas quando eu tirar elas de dentro do meu coração, quando verdadeiramente surgir o sinal de arrependimento bíblico, que é o que é abandonar a prática do erro e voltar para o sistema de reta justiça de Deus, voltar para a vontade de Deus. Aí entra a questão de blocos carnavalescos, estratégia evangelística. Quer dizer, então, tudo isso está causando só embolo. Jesus veio para esclarecer as coisas. Jesus não veio para confundir a mente de ninguém. As dificuldades hoje presentes, os escândalos, todos esses escândalos, não só na área de avareza, da visão empresarial de algumas lideranças, mas tudo que promove mídia, tudo isso vem para escandalizar o caminho da graça. E muitos estão tropeçando por causa desses homens. Então, aqui, Rodrigo, é a minha participação que eu deixo até aqui, e que os ouvintes possam meditar sobre essas palavras. Agora vamos ouvir o nosso irmão Rodrigo Almeida. Qual é a sua opinião, Rodrigo? Paz do Senhor a todos. Antes de mais nada, vou ler um trecho das Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, meus queridos, o que precisa haver no nosso meio é a questão do equilíbrio. O que tem que haver por parte da liderança e de irmãos que trabalham na área de evangelismo, alguns irmãos que trabalham na área de louvor na igreja, é a questão da consagração, né? A consagração, estudo das escrituras, a oração, jejum de vez em quando, né? Se esforçar em viver uma vida pura e santa, para o Espírito Santo de Deus dar verdadeiras estratégias, verdadeiras revelações
para metodologias saudáveis para ganharmos almas. Porque o que existe no meio evangélico é a questão dos extremos. O que existe às vezes, por exemplo, eu não sou contra um hino no ritmo XYZ. Eu paro para reparar a letra é bíblica. Aquela melodia, ela não é a melodia, por exemplo, vamos supor, a cantora secular X fez uma música e aquela música fez sucesso. Fez um sucesso tremendo, meses tocando na rádio, programa de televisão convidar a cantora para cantar a música. Aí vem um irmãozinho, pega aquela música já conhecida, aquela melodia já conhecida e troca por uma letra gospel. O Espírito Santo de Deus é o Deus da criatividade. Então não precisa de forma nenhuma, porque esse Deus da sabedoria, Deus é tão glorioso, tão grandioso, tão tremendo, que ele dá sabedoria até para o não crente, para ele fazer música. Foi Deus que deu a sabedoria ao homem para fazer a música. Então, meu querido, questão de pegar uma melodia já conhecida e trocar por uma letra gospel é algo extremamente lamentável, porque está mostrando a falta de criatividade de uma parte do povo de Deus. Então você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, nós temos que ter a mente de Cristo como Deus inspirou Paulo na Bíblia. Então, a questão de estratégias evangelísticas, o equilíbrio que realmente Deus orientou, se Deus realmente orientou, amém. Agora o problema é, será que foi enganado pelo coração? Será que se permite ser macaco de imitação do mundo? Então são coisas que precisa haver, por exemplo, eu não vou pela área assim de ser ou não ser pecado. Por exemplo, uma tatuagem, um piercing. Eu não vou por esse mérito de ser ou não ser pecado. Eu vou pelo mérito, o porquê da supervalorização do piercing ou da tatuagem. Porque a questão da superficialidade de parte dos irmãos no cristianismo, aquele cristianismo superficial, então leva aquele apego ao mundo. E a gente quer ser macaco de imitação do mundo. Então, eu não sei a opinião do irmão Samuel, questão assim, é pecado, não é pecado? No meu ver, eu não considero um pecado usar o piercing ou pôr a tatuagem. Eu não considero um pecado. Eu não vou dizer pra você que é pecado. Mas assim, o que eu acho lamentável, o irmão não ter. O irmão, às vezes, nasceu na igreja, o irmão já tem um tempo de fé, essa curiosidade, esse desejo, essa vontade grande de querer fazer. Então, são coisas, por exemplo, a Night Gospel. Você tem que entender o que é o ambiente de uma Night Gospel. Vai ser um culto mais informal, ou um evento simplesmente mais musical, pode ter até uma mensagem, uma breve mensagem, uma palavra evangelística, mas a questão é que você tem, o irmão ou a irmã que prestigiar um evento desse, qual vai ser a postura dele no evento? É esse o problema, porque o Espírito Santo, ele é onipresente. Essa é a questão, a gente não tem que achar que o Espírito Santo vai estar, como a visão que alguns irmãos têm, o Espírito Santo está dentro da igreja. Ele sabe que o Espírito Santo é onipresente, mas ele se porta como se o Espírito Santo estivesse só na igreja. O Espírito Santo está no trabalho dele, o Espírito Santo está no quarto, o Espírito Santo está no banheiro, na casa, o Espírito Santo está na rua, está em todo lugar. Por que alguns irmãos estão fracos espiritualmente? Porque ele acha que bateu o ponto domingo à noite na igreja, pronto.
E ele se esquece que o Espírito Santo está com ele no trabalho. Ele pode orar um pouco em pensamento no trabalho, ele pode orar no ônibus, no engarrafamento, no carro, ele pode. Ele pode ler 1, 2 capítulos da Bíblia por dia, ele pode. Mas essa superficialidade no cristianismo, essa falta de busca, essa falta de consagração, tem acarretado o esfriamento espiritual de parte dos irmãos. Então, por isso que existe esse apego. Muitas coisas do mundo. Então, meu querido, você precisa se consagrar e você precisa pedir a sabedoria de Deus. Porque eu sou do grupo que eu não vou considerar o ritmo X, Y, Z pecado. Mas eu vou condenar fazer o plágio da música secular, pegar aquela melodia. E outra coisa, para o Senhor tem que ser bom, porque o Senhor merece o melhor. Então, ainda que você seja do grupo, que continue em uma determinada congregação que tenha uma liturgia mais animada, uma forma de trabalho diferente, você precisa se consagrar ao Senhor para ter uma postura cristã. Porque ninguém aqui vai impor, sai do lugar, porque às vezes o lugar só tem a liturgia mais animada, mas a palavra de Deus é pregada com equilíbrio, não fica aquela ênfase exagerada da prosperidade, tem um estudo bíblicozinho abençoado, entendeu? Eu não sei a congregação de quem que está ouvindo, entendeu? Não sei da vida de ninguém. Porque o cristianismo, uma diferença da gente para o judaísmo é o quê? A gente não fica muito em cima de sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Claro que você, na dúvida, você pode pedir um conselho a um pastor. Claro. Pastor, ele pode ser o instrumento de Deus para te orientar. Claro. Claro, um ou outro pode não estar habilitado para te aconselhar. Claro. Por isso que até para pedir conselho, você deve orar e pedir, Senhor, quem que eu vou pedir? Senhor, eu posso pedir conselho a ele? Eu posso pedir conselho a ele? Para o quê? Para dar um conselho sadio para você. Amém? Porque o Espírito Santo, ele é todo poderoso. Ele quer te guiar no certo, ele quer te guiar no melhor. Então, meu querido, minha querida, que você tenha um relacionamento melhor com Deus para você ter um certo equilíbrio. Então, se você é numa congregação mais animada, se você gosta de prestigiar a noite, pô, o irmão canta tão bonito, aquela banda canta tão bonito, poxa, irmão, aquela letra é animada, aquele ritmo é animado, mas pelo menos a letra é bíblica. Poxa, eu gosto de prestigiar. Porque eu não ligo pra Night Gospel, eu não ligo. Mas se você tem uma postura de crente, se você é solteiro, encontrou alguém interessante, alguém próximo da tua idade, amém. Pode namorar, amém. Mas é o quê? Você vai ter que ter uma postura de cristão. Então o Espírito Santo até ali, na Night Gospel, ele vai estar. Então, o que Deus quer é que você tenha o temor dele. O que Deus quer é que você tenha uma postura de acordo com a palavra dele, onde quer que você esteja. Porque às vezes o trabalho é pior do que uma Night Gospel. O trabalho tem palavrão, o trabalho vai falar de sexo às vezes, várias vezes. Tem dia que quase não fala, mas tem dia que vai falar várias vezes sobre aquilo ali. Então é complicado. Às vezes falar de sodomia. Então o trabalho é uma coisa pior até do que a Night Gospel, e a gente, por necessidade, precisa trabalhar. Claro, o irmão está saudável. Então, meu querido, se consagre, que Deus te abençoe, porque Deus quer te orientar para você viver bem para a glória dele. Vamos ao apoio cultural daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando que a enquete está
aberta lá, tá? Participa da enquete, que com certeza é bênção pura. Apoio cultural e a gente volta já já aqui na Super Jovem. Você está ouvindo Debate Super Jovem. Daqui a pouco, mais músicas pra você. A rede Super Jovem não para de crescer. Somos a primeira rádio da região com o maior número de acessos no radios.com, o maior site de rádios do Brasil. Venha você também fazer parte desta equipe de sucesso. Ligue agora mesmo e coloque seu produto, sua marca e anuncie aqui na Super Jovem. 3137-5704, 3137-5704 e peça agora mesmo uma visita. Rede Super Jovem, a rádio que mais cresce na região. Chegou a sua oportunidade de gravar um CD. É isso mesmo, o seu sonho vai ser realizado. A DS Produções, em parceria com a rede Super Jovem, está promovendo um festival de música onde o vencedor terá a sua produção musical totalmente realizada. As inscrições já estão abertas no nosso site. Acesse www.festival-encanta.webnode.com ou na Rua Samoa, número 60, Vila da Penha. Maiores informações, ligue 7693-6542 ou 3137-5704. Jardim Escola Formiguinha Zizi. Educação infantil a partir de R$ 89,00. Ensino fundamental a partir de R$ 119,00. Não cobramos taxa de matrícula. E mais, desconto para irmãos a partir da segunda mensalidade. Aluno matriculado até dezembro ganha agenda escolar. Jardim Escola Formiguinha Zizi. Aproveite também o nosso cheque desconto. Ligue agora mesmo. 3137-0214. 3137-0214 ou faça-nos uma visita. Rua Antiga, número 186, Cordovil. Jardim Escola Formiguinha Zizi. Você sabe o que é comunicação comunitária? Não? A comunicação comunitária é feita através da participação e do compromisso com a comunidade. Através de ferramentas comunicacionais, a comunidade faz a sua comunicação. Por ter um caráter de comunicação voltada para servir a comunidade, esse tipo de comunicação tem como característica identificar e transmitir os interesses da comunidade em que está inserida. Você sabia que a Rádio Super Jovem é uma rádio comunitária? Não? Muita gente pensa que rádio comunitária e rádio pirata é a mesma coisa. Mas não é não. A Rádio Pirata usa 100% do seu horário de transmissão para fins lucrativos. Já a Rádio Comunitária presta serviço à população, cobra das autoridades e é a voz do cidadão. Pois é, não ouça a Rádio Pirata, ouça a Rádio Super Jovem. Ministério Herdeiros do Trono. Uma viagem nas asas da adoração, com o Ministério de Louvor, Herdeiros do Trono. Ele não vai te abandonar. Contatos e convites 021-3836-3424 ou 8599-2830 e 9802-5820. E-mail hdtrono@gmail.com. Ministério de Louvor, Herdeiros do Trono. Passar pelo deserto, ele me ajuda. Você não pode perder a nova programação Super Jovem. De segunda a sexta-feira, de 9 às 11 da manhã, programa Manhã Super Jovem. De 11 ao meio-dia, programa Debate Super Jovem. Segunda, quartas e sextas, ao vivo. Terças e quintas,
reapresentação de debates. De meio-dia às 13 horas, você tem momento de oração e palavra. De 13 horas às 15 horas, você fica com o programa Tarde Super Jovem. De 15 horas às 17 horas, você fica com o programa Ligação Sucesso. De 17 horas às 18 horas, você fica com o programa Sem Limites, com Jefter Figueiredo. De 18 horas às 19 horas, você fica com o programa As 10 Mais Pedidas do Dia. Das 19 às 20 horas, você fica com a Voz do Brasil. De 20 horas a 21 horas, programa Show da Noite. De 21 horas às 22 horas, Momentos de Paz e Vida. Terças e quintas, de 22 horas às 23h30, programa Orando pela Família, com Rodrigo Pereira e locutor Jefferson. De meia-noite às 7 da manhã, você fica com Madrugada Super Jovem. Essa é a nossa nova programação. Dá-me mais sede, Senhor, sede por mais sede, dá-me mais sede. Alô pessoal, aqui é o Jefter Figueiredo do programa Sem Limites. Quero dizer pra você que eu tô aqui todos os dias às 5 da tarde aqui na Rede Super Jovem, tá bom? 5 da tarde. O programa Sem Limites traz muitas novidades, músicas, informações e mensagens poderosas para sua vida. Eu sou o Jefter Figueiredo, faço parte do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Tô aqui, ó, 5 da tarde na Rede Super Jovem. Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. O novo site da Rede Super Jovem está no ar. Acesse www.redesuperjovem.fm1.com.br. Você pode ouvir de qualquer lugar do mundo a nossa programação. Acesse www.redesuperjovem.fm1.com.br. E tem mais, você encontra a melhor rádio gospel da internet também no Facebook. Acesse facebook.com/Rádio Super Jovem. É a Super Jovem conectada com você. Você está ouvindo Debate Super Jovem. Ligue e participe no Debate Super Jovem. Telefone 3137-5704. 3137-5704. Participe também pelo Facebook. facebook.com/Rádio Super Jovem. Muito bem. Estamos de volta com o Debate Super Jovem com o tema devemos adotar em nossas igrejas devemos adotar em nossas igrejas o pós-modernismo. É o sono, rapaz, hoje eu estou bem cansado. O pós-modernismo como estratégia para a pregação da palavra, sim ou não? Devemos adotar nas nossas igrejas o pós-modernismo como estratégia para pregação da palavra nas nossas igrejas, como estratégia para a pregação da palavra nas nossas igrejas, aí sim ou não? Hein? Sim ou não? É porque a letra também aqui não tá ajudando muito não, tá, gente? Você quem foi que escreveu, não? Fui eu. Você que tá falando, né? Mas dá logo aí. Então vamos lá. Bem, o Rodrigo ele estava falando aqui. É claro que pra mim eu repugno de tudo. Eu sou daquele ponto. Porque devido muitos dizerem que é um ponto de equilíbrio, surgiu formas diferentes. Aí associam até que diz que é a multiforme graça de Deus trabalhar. Então o que acontece? Todo mundo diz que é equilibrado, que não vai cometer exageros, mas os exageros estão gerais, isso é fato e ninguém muda. Então, a moda do Espírito Santo é outra coisa. Uma questão é o Espírito Santo estar no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Outra questão é o Espírito Santo estar lá dentro do Gospel Night. De que forma o Espírito Santo vai estar lá dentro do Gospel Night? Primeiro, no meio de um monte de rebelde, de desobediente. Como eu disse, foi fato. Um colega meu era viciado em maconha. Ele foi lá
E ele se familiarizou tanto ao ambiente, ou seja, o ambiente era carnal, que acabou ficando à vontade. Tirou a blusa, acendeu o cigarro, fumou, por causa do ambiente de azaração e de paquera, por causa das músicas copiando as músicas do mundo, as músicas que são plágios, por causa de olhares impudentes, tipo aquele texto de Isaías, que ali falava da prostituição, Isaías 3,16, que todas as vestimentas das mulheres de Jerusalém ali eram para levantar a exposição do corpo, para atrair o homem. Aí os perfumes eram perfumes para incentivar o homem sexualmente. Aí a maquiagem era para trazer a atenção do homem, para roubar a atenção do homem para si. Ou seja, tudo voltado ao sistema da cobiça, da prostituição mental. Aí quando nós observamos isso nas nossas igrejas, nos nossos dias, tais lideranças dizem que é um ponto de equilíbrio, o sistema do Night Gospel. Como eu já disse, lá tem um pastor responsável, e ele não está vendo nada disso. Porque se ele visse como um ponto de equilíbrio, ele ia entender o quê? É um sistema de evangelização. As estratégias evangelísticas que eu tenho que ter não é de se parecer com o mundo e deixar o mundo estacionado. Na década de 1965, por volta de 1965, nasceu o primeiro movimento carismático. A doutrina do movimento carismático, ela era ecumênica. Ela aceitava todas as religiões, todas as pessoas, independente do credo religioso, fora a parte os ateus que não são religiosos, que só vivem a matéria e acham que esse negócio de Deus atrapalha o livre-arbítrio deles. Então, o que acontece? Ali, o que eles botavam? O que eles colocavam em evidência? Eles botavam que todos os povos do mundo têm que quebrar as fronteiras e todos juntos adorarem a Deus. Só que o que acontece? Essa doutrina do movimento carismático tradicional não perdurou. Por que não perdurou? De tanto absurdo. Só que quando nós chegamos na década de 90, voltou a parte do ecumenismo, não no movimento carismático, mas na Igreja Católica, o Papa botando todos os a maioria dos sacerdotes religiosos ali no Vaticano, e todos juntos orando ao seu Deus. Um sincretismo religioso, várias doutrinas religiosas juntas. E ali é o ridículo das religiões. E o que eu quero pôr nesse ponto? Eu quero dizer que o ridículo é a gente pegar tudo de fora do mundo, trazer para dentro da igreja para dar uma ajuda no reino de Deus. Ou seja, virou bagunça o reino de Deus, Deus é insuficiente, temos que ensinar o Espírito Santo agora. Será que temos que inventar novas músicas para se adaptar às épocas? Porque a cultura dos judeus na época da igreja primitiva era uma, então hoje a gente não tem que seguir nada de ponto de doutrina da época. Não, a gente não precisa seguir a cultura. É que nem a questão do vinho. O vinho naquela época ele era colocado. Jesus foi lá, fez o milagre do vinho. Tem até alguns, como Paulo Coelho, que diz que politicamente Jesus estava errado. Por quê? Porque ele supervalorizou a cultura. Ele querendo dizer isso. Mas na verdade o vinho que Jesus fazia não tinha álcool. O milagre vindo do céu. O dono da videira, o dono da vide, Jesus, meus amados, ele pegou e transformou algo saudável, e tanto que a festa não acabou em briga. Mas você está dizendo que beber vinho é proibido? Com certeza, isso aí é claro. A Bíblia me dá respaldo para dizer. Sim, mas aí seria não, hein, Samuel? Que sim, não, hein? seria Que pode beber, mas não pode se embriagar. Sim, seria um outro tema para debate. Deixa esse debate que para outro dia. Só dando uma pincelada, eu quero dizer que Jesus ele não errou naquele milagre. Aquilo não foi uma maldição. Ali foi um entretenimento? Foi uma festa de casamento? Foi. Em cima daquele texto ali, mostra que Jesus, ele não proibia de toda a cultura. É como eu chegar nos meus dias de hoje, não, verdadeiramente. Hoje alguém bebe vinho? Bebe. Dá exemplo, não se embebeda. Essa pessoa bebe vinho? Bebe. Mas veja os tipos de vinho que tem hoje. Veja o que é criar um costume da pessoa estar sempre bêbada. O apóstolo Paulo ele não proibiu de todo,
porque ele sabia que Jesus tinha feito aquilo, tinha respeitado essa parte da cultura. Então Paulo ele chegou e disse o que sobre o vinho? Para não ser dado muito ao vinho, porque o sábio Salomão, com a maior sabedoria global, ele disse para a gente não deixar ser persuadido pela viçosidade do vinho na taça, no copo, pela vermelhidão do vinho no copo. Então o que a gente acontece e a gente entende? A gente percebe que ali tinha equilíbrio no meio de uma cultura. A gente percebe que no meio dos cultos religiosos, da lei levítica, da antiga lei, as pessoas não destruíam o templo, as pessoas não brigavam, os levitas, os diáconos da época não brigavam. A gente percebe o quê? Que as pessoas se lançavam a obedecer. Mas tinha aqueles beberrões à parte. Tinha aqueles que gostavam de gandaia, que a Bíblia taxava como filhos de Belial, como amontinadores, como pessoas baderneiras. E esses nunca foram exemplo. Hoje, na dispensação dos últimos dias dos homens na face da terra, o que acontece? A grande preocupação, na parte, seja de qualquer cultura do mundo, desde os vícios, que muitos dizem que é virtude, desde toda a subcultura desenvolvida, que hoje é espelhada, que reflete para dentro das nossas igrejas, e que coloca almas, coloca a mente de pessoas a buscar o quê? A buscar, a se ligar, a andar só por vista, a buscar só as coisas desta vida. E isso mostra o contraste. Isso mostra que aos poucos a igreja está distanciando. É como na igreja de Laodiceia, que Cristo estava do lado de fora, que Cristo estava batendo, que o Espírito estava fazendo a parte dele, querendo adotar, porque era pobre, cega, miserável e nua, porque não tinha falta de nada das coisas de Deus, porque o seu ego, a sua suficiência, já tinha cauterizado a sua mente, porque tinha um status diante daquela sociedade da época ali na Ásia, porque tinha uma posição de dinheiro, mas não dava por vista carnal. E aí Jesus disse que estava com nojo, alguém que repugnou uma igreja ser repugnada. E segundo a teologia que mais identifica essa nossa era como a última dispensação dentro do período da graça, que é a igreja desviada, que só a minoria vai subir no arrebatamento. Então, a grande apostasia antes da revelação do homem Nico, o que a gente vê em cima disso? A gente vê a maldade de muitas lideranças que afrouxaram o cajado, que perderam seus cajados, que olharam simplesmente para querer passar a mão na ovelha, que ficaram com medo de ensinar o caminho da verdade da ovelha, porque senão a igreja ia ficar vazia. Aí o que acontece? Abriram concordata com o mundo. Então eu coloco esse ponto aqui, como eu disse, seja Paulo, se ele deu legalidade, porque ele sabia que não poderia proibir de todo, seja o ponto das músicas que fazem de plágio, porque a Bíblia ela tem a questão dos salmos que diz, Salmo 84, versículo 14, olha o que diz o Salmo 84, 14. Ele diz lá a respeito dos sons festivos. Ele diz a respeito, eu vou até ler aqui para você, 89, 14, melhor dizendo, diz assim no 15, bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, ou em outra tradução, o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Ou seja, a alegria de eu ter uma comunhão com Deus e poder louvar a Ele. Não é o louvor que vai me ligar a Deus, mas é o louvor que não é o louvor da alegria do mundo. O louvor expressado pela alma do adorador que tem o Espírito Santo vai fazer a pessoa vencer as tristezas. Ou seja, porque vai andar na luz da face de Deus, vai estar em comunhão com o Espírito, os sons festivos, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Outra questão, o nosso irmão Rodrigo Almeida, abençoado do Senhor, aqui ele falou a respeito de que Deus deu sabedoria a todos os homens para
assim administrar a parte musical no mundo. E aí entrou a questão da má administração, a cultura sendo má administrada. E aí o que acontece em cima disso? A gente percebe que este povo não consegue alcançar o coração de Deus, Rodrigo Almeida, não consegue alcançar o coração de Deus, não consegue tocar em alegria o trono da graça, não consegue andar diante da face do Senhor. Por quê? O povo do mundo? Porque eles fazem louvores promíscuos, funk proibidão, rock pauleira, rock satanista, Metallica, o Ozzy, Sepultura. Aí vem o movimento hardcore, hip hop misturado com rock. Aí vem as tribos de emos do mundo, e dentro da igreja já tem as tribos de emos de adolescentes. Aí no rock satanista já entra a questão das versões darks, aonde no mundo inteiro, o mundo todo que curte isso são tudo góticos, são tudo rostos pintados de maquiagens pretas, batons pretos, unhas pretas, com músicas com melodias, com arranjos que evoca satanismo, obras de bruxaria, que as letras só dizem o quê? Que nem aquela banda Evanescence, que só diz o quê? Sobre perdição da alma, sobre estar perdido na escuridão, uma letra psicodélica, depressiva. Aí vem uma e entra dentro da igreja e pega o mesmo ritmo daquela música, onde evoca a questão de terror, onde evoca a questão de adrenalina, e põe uma letra evangélica, plágio. Para mim não serve, é errado. A igreja, ela tem o Espírito é excelente, ele reparte sabedoria para quem ele quer. Ele compartilha porque a abundante graça de Cristo faz isso. Porque a misericórdia faz isso. Então o que eu quero dizer? Nós somos o povo super excelente na face da terra. Mesmo com cruz, mesmo tendo pouca força, mas não negando a fé, nós faremos proeza. Fazendo menção do nome do Senhor. Faremos proezas. Então o que nós colocamos aqui? Não é aquele texto que a igreja tem que viver aquele texto. Este povo me honra com os lábios. Eu canto 1 dúzia, 100, canto 1000 louvores para Deus, mas o coração está preso em andar por vista, está preso em copiar as coisas do mundo. Se os louvores internos da igreja, se vamos acabar com os corais, com os sacros corais, os corais antigos, os hinos sacros, se hoje isso está se terminando, vamos acabar com as orquestras, vamos acabar com a música clássica dentro das igrejas, vamos pós-modernizar tudo, é porque a gente está sendo influenciado pelo mundo. Quando o reino de Cristo já não basta na vida de uma pessoa, aí ele procura buscar entretenimento. É aquela ênfase de entretenimento nos cultos. Quando a palavra não serve mais, aí põe-se 10 minutos de palavra e o resto é entretenimento na música. Então eu encerro aqui minha participação. Eu louvo a Deus aí pela vida de cada ouvinte e graças a Deus aí por esse tema tão abençoado. Vamos ouvir nosso irmão Rodrigo Almeida aí. Bem, meus queridos, somos pessoas diferentes, né? Cada um tem uma visão das coisas, mas Deus é soberano. Principalmente a questão do vinho, né? A questão... Desculpa, Calor, eu podia perder a oportunidade. A questão é... A palavra de Deus diz, Paulo diz, bom é não beber vinho, nem comer carne, nem fazer coisas que teu irmão tropeça, escandaliza ou fraqueça, né? Mas Paulo também diz em Colossenses, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, né? O Novo Testamento, ele bota a comida na mesma altura da bebida, né? Então, tanto a comida como a bebida deveria haver moderação. E encher do Espírito Santo, porque parte de irmão, ele também nem bebe, mas também não se enche do Espírito. Ele não tem um tempo bom de devocional com Deus. Então também ele desobedece. Ele obedece um, mas ele tropeça no outro. Então uma coisa complexa. A questão, por exemplo, um funk proibidão é uma coisa complexa, não dá para ter misericórdia.
O funk brasileiro, em sua maioria esmagadora, na minha opinião, é um lixo. E o gospel? O gospel, se a pessoa elaborar uma boa letra, se a pessoa fizer uma aula de canto, uma letra de acordo com a escritura, eu vou respeitar. Não, porque olha só, Rodrigo, a gente sabe aí, você mesmo já ouviu, porque você sabe que tem música gospel de funk que é uma piada, na minha opinião. Teve umas aí que foi o plágio... E tem uns que são plágio de funk secular, brasileiro. Falando bem claro, né, eu já ouvi funk gospel aí que tá imitando o funk do mundo, falando que pastor passou óleo ungido na pessoa, né, então é uma coisa ridícula. Cantando normal, o pastor passou óleo ungido em mim. É banalizar a unção com óleo, que é para os enfermos. Uma coisa séria que Deus ali inspirou o apóstolo Tiago a escrever, e a banalização da unção para os enfermos, essa letra horrorosa, o pastor passou ungido em mim. E ainda uma mulher cantando. Ou a questão do risco do ímpio ver no sentido mal, no sentido sexual. Então é algo vergonhoso. Foi extremamente feliz o irmão que fez isso. Então, meus queridos, o que acontece? O que seria o ideal? O ideal é que nos cultos a gente fizesse o culto mais para Deus do que para nós. Que esse é o problema. A gente, hoje em dia, o homem está sendo muito centro das coisas. Entendeu? Mas na igreja o centro tem que ser o Senhor. Nem o pastor pode ser o centro, é o Senhor que tem que ser o centro. Então o que acontece? É verdade. Então o que acontece? Os louvores têm que ser em primeiro lugar para o Senhor. Até a letra tem que ser analisada, porque tem um número muito grande de hinos de vitória. Teria que se reduzir. Tem que ser mais hinos para o Senhor. Pode ser até animado, mas tem que ser para o Senhor, para a glória dele. Então, o que acontece? Deveria, sim, os irmãos, num momento informal, numa casa que tem um quintal espaçoso, o irmão fazer o seu lanche, o irmão tocar suas músicas mais animadas, cantar, mas, claro, orarem também, lerem a palavra de Deus, ainda que 6 minutos, pelo menos. Pastor olho ungido em mim, pode também, Rodrigo? Olha, ele tem um livre-arbítrio, mas não é saudável. Porque se ele botar alto, não, o crente vai ouvir aquele lixo. Me perdoa, o irmão. Se por acaso, é meio difícil ele escutar, mas se por acaso, quando a gente bater no ouvido dele, me perdoa, é um lixo. É, porque aí tá imitando aquela letra que diz que mamãe passou açúcar no tal, né? Aí o que acontece? Essa letra fala da prostituição, né? A pessoa vai pro baile e se diz que é a tal, que tá chamando tanta atenção de homem ou de mulher. A prostituição tá tão grande, ele é o objeto de prazer sexual ali. Aí diz, é porque eu tô doce que mamãe me passou açúcar. Aí ele vem e põe, normal, pastor passou óleo ungido em mim, em vez de dizer que passou açúcar nele, a mãe... Quer dizer, então... É ridículo, é um lixo, é a falta de sabedoria, falta de mente espiritual consagrada, não tem a mente de Cristo. Então, a postura que os irmãos precisam ter na frente do pecador é importante. Então, você que gosta de fazer música, você tem que pedir sabedoria a Deus e estudar e ensaiar, entendeu? Pra fazer música bonita. O que eu quero pegar o gancho... Uma coisa de qualidade. O que eu quero pegar o gancho disso daí é que pro camarada fazer um plágio da música, ele teve que ouvir muitas vezes a música do mundo. Com certeza. E entrou no coração dele. Com certeza, né? Porque se não entrasse, ele não teria como fazer a música. É porque ele não tinha algumas coisas de Deus no coração. Mas faz a pergunta que tu queria fazer aí, Samuel. Não, eu queria fazer uma pergunta, a gente entrou até na questão do vinho, e é aquilo mesmo que o nosso irmão amado Rodrigo Almeida falou, o Rodrigo Pereira, que ele disse que eu não sei por que dá tanta ênfase e supervalorizar o piercing e a tatuagem, só para se parecer com os de fora, só para entrar na moda, tudo a gente dá de jeitinho para entrar na moda. Aí eu digo, me espanta mais a questão de até
Assembleias de Deus renovadas, agora com um homem de brinco. Porque tem que entrar na moda. Aí tá lá o cabelo do moicano. Aí tá lá o jovem lá cheio de cordãozão, parecendo do hip hop, cheio de medalhão, blusa de basquete, bermudão lá embaixo. As loucuras da moda entrando dentro das igrejas. Aí o que acontece? O bom cristão, ele tem que influenciar. A questão da gente entrar na moda, a questão da gente seguir a moda e ser normal igual a todos, isso daí não dá força a nada, isso não são estratégias. Por quê? Aí eu concluo para voltar a palavra para o Rodrigo Almeida. Não dá força, não é do espírito. Essas coisas elas se levantam para fazer a igreja se esfriar, perder a sua guarda. Mas a gente está aqui para dizer que a nossa mensagem do povo de Deus, nós somos sacerdócio, a unção dos santos, não há quem nos confunda, não temos necessidade de que ninguém venha nos ensinar. A nossa mensagem é um ultimato, a nossa mensagem é exortativa, é a mensagem profética, é a denunciadora do pecado. Nós não precisamos se alinhar tanto, nós não precisamos entrar em comparação de esse texto de Paulo que o pessoal vem dizendo que Paulo se fez de louco. Paulo nunca pecou para fazer nenhuma dessas coisas. Paulo era um gigante da fé. Paulo ele não teve que se tornar um viciado para evangelizar o viciado. Paulo não teve que se tornar um beberrão de vinho para entrar no sistema dos beberrões de vinho. Paulo não teve que se tornar um fariseu para ganhar os judeus. Paulo não teve que se tornar um saduceu que não acreditava em anjos para ganhar os judeus. Paulo ele não teve que ir ali se deitar com a prostituta para ganhar a prostituta. Então o que acontece? Paulo, ele chegou ali e foi tolerante. Esse texto ali diz que Paulo foi tolerante em estar na roda dos escarnecedores, teve paciência com eles ali. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E conviveu no meio daqueles, soube se portar. Esteve instruído em todas as circunstâncias escassas. E aí por isso que foi um grande gigante na fé. E o erro das pessoas que querem se comparar como Paulo. E hoje, o que acontece? Muitas lideranças botaram essas pranchas de surfista, esses toboágua para batismo, esses batismos em praias, essa questão até de falsos evangélicos está fazendo culto no ano de 1995, se não falha a memória, fazendo culto ali numa praia de nudismo com a Bíblia na mão. Tinha que tomar vergonha na cara e vestir uma roupa e aceitar Jesus e não blasfemar e não colocar aquela afronta diante do Evangelho. Ou você está pensando que você é Adão e Eva que voltou ao tempo de viver todo mundo nu de novo, queridos? Não. E a questão do E a questão do vinho que eu digo é que, infelizmente, para essa dispensação dos últimos dias tem tantos carnais que aquele texto de Paulo ele não deve ser pego como regra para os nossos dias. Por quê? Tem os alcoólatras, né? Por quê? Por causa dos... Ele está até entrando na minha vida pessoal que eu vou falar mesmo. É que nem diabético comer doce. Você que faz isso, alcoólatra... Não, eu acho o seguinte, eu fico invocado com a hipocrisia, porque tem muito pastor enchendo a cara de vinho, enchendo a cara de cachaça e de cerveja, sobe no púlpito e prega coisa que não é pra pregar, fala que não é pra beber, que isso aqui, mas na sua casa tá enchendo o pote, entendeu? Tem a hipocrisia também, a gente tem que levar isso, tem hipocrisia. Então, não vou chegar aqui e falar, irmão, você não pode beber, que nem eu e o Jeff estava falando outro dia aqui no Natal e no Ano Novo. Ó, beber você não pode se embriagar, irmão. Você não pode se embriagar. A Bíblia dá respaldo pra você não se embriagar. Fala pra você não se embriagar. Diz que você pode beber, não pode se embriagar. Então os beberrões agora estão tudo alegre que vai ser cristão e bêbado ao mesmo tempo. Não tô mandando ninguém beber, irmão. Não tô mandando ninguém beber. Não tô mandando ninguém beber. Tô dizendo que a Bíblia dá respaldo pra isso. Ouvinte. Eu vou só te fazer uma pergunta. Samuel aqui. O irmão, pra mim. Mas o que tem de mais batizar irmãos na praia? Você mencionou. Qual é a sua opinião disso? Por que você é contra? Eu sou contra porque, geralmente, eu já fui no retiro. Se não houver batistério na igreja do irmão, aí ou se o rebanho do irmão é muito grande. Aí tem o rio, vamos lá pra praia. É pecado ir pra praia? Não. A praia foi feita pra quê? Pra pescar,
Pra desfrutar, Não, para eu só tomar quero banho dizer de que não é mar. pecado, entendeu? Pra O tomar ideal banho é um de rio, mar. mas Pera aí, eu vou te posso mostrar onde tá o apedrejar pecado. obreiro se ele quiser Eu vou te fazer mostrar na onde tá o praia. pecado. Eu vou te mostrar o Vamos falar de pecado. cada vez que não vai Eu tô defender falando de nada. Não, pecado. eu só tô falando que não é pecado. Mas eu tô quero falando de fazer pecado. Vamos lá Eu que não eu trabalharia assim, desligo mas o eu não digo que microfone é dele pra ele pecado. escutar minha Não, é resposta só que ele isso. fez a pergunta. Pode Aí falar. eu vou Vamos te ouvir a provar resposta que é dele. pecado. Vamos Eu vou te ouvir a provar. resposta dele. Eu vou te provar que é pecado. Vamos lá. Eu vou te dar o fato. Tomar banho de piscina ou batizar em piscina é pecado? Não, não é. Tomar banho na praia é pecado? Não, não é. Não, mas olha só, Tomar banho na cachoeira uma é certa pecado, igreja não. é pecado sim. Tem uma certa igreja que não aceita Eu batizar sei, em piscina. mas aí eu não tenho essa visão. Vamos lá. Eu fui para um retiro de uma igreja, de um pastor conhecido meu, e lá na piscina as irmãs estavam de bermudas não muito comportadas e de maiô. Só que uma das adolescentes, como o pastor também, coitado, não consegue enxergar todas, apesar que eles conhecem muito bem as suas igrejas, salvo pelas igrejas muito grandes que os pastores presidentes perdem o controle, o domínio de cada ovelha de forma pessoal. Então, como hoje em dia se tornou moda ser crente, cada um entra de qualquer jeito, quer fazer tudo o que quer. Aí aquela ovelha estava lá na piscina de frente para mim, ela foi, mergulhou na piscina, uma jovem. O maiô dela estava tão curto e ela não tinha sutiã por baixo que na piscina ela pulando e a parte do busto dela saindo para fora na piscina. E a piscina cheia de homens, cheia de varões e de varoas. E aí o busto dela ficou de frente para mim na piscina. Aí eu te digo, essas coisas que incentivam a carne. Aquela praia de nudismo. Como que algum crente vai fazer... Praia de nudismo não, eu tô falando praia essa comum. é essa que eu vou extremo, entrar, não é o terminei extremo. a resposta. Pode ao extremo. Aí o que acontece? Aí tá com a Bíblia na mão ali e tão nus ali. Tinham que tomar vergonha na cara. Me perdoe até a expressão de cara que eu não gosto de falar cara. Quem tem cara é cavalo. Tinham que tomar vergonha no rosto, melhor. Aí sim, o que acontece? Aí olha as praias do Rio de Janeiro. Vai pra uma praia do Recreio, vai à prainha da Barra. Tu vai ver ali pessoas todas de biquíni. Copacabana eu não vou nem dizer, que é ali o topless, a homossexualidade ali, homem se beijando na boca, mulher se beijando na boca, mulher com os seios de fora. Aí tu vai no posto 7 ali, na praia do Arpoador em Ipanema. Aí chega ali, tem um monte de microsystem ali, com aquelas entradas de USB de pendrive, de MP4, e ali tá cheio de pessoas ali no ambiente tal, entre aspas, familiar, né? Aí o que acontece? Aí as igrejas vão ao centro da cultura carnal. Aí estão lá botando os olhos em o que não deve. Aí as praias do Rio de Janeiro, da Bahia, as praias de Recife, as praias do Ceará, as praias de Santos. O que a gente olha nisso? A cultura das praias hoje é simplesmente pura lascívia, que é pecado. Aí eu vou batizar alguém na praia. Hoje em dia eu estou reprovando. Eu estou reprovando. Pode não ser o ideal, pode ser. Ele não quer deixar eu falar. Deixa ele terminar. Você não pode dizer que é pecado. Deixa ele, eu estou te dizendo Ainda de que eu não pecado. faça. Eu estou dizendo de pecado. Deixa ele O que eu terminar. posso dizer de pecado, e ele sabe porque ele conhece Gálatas 5,19, sobre a sensualidade, são pastores que botam as suas ovelhas para vestir bermudas de lycra, porque nem todos, eu não sei se você já sabia, irmão Rodrigo Almeida, mas nem todos os pastores continuam batizando com aqueles roupões brancos, corrido. Eles estão batizando homens de bermuda sem camisa, homens de bermuda Mas calma e aí, de Samuel. camiseta. Agora eu vou discordar de você, olha E só. meninas Os pastores não tem culpa de- não. Essa ovelha quer usar, ele não pode obrigar a ovelha a Eu tô usar falando outra coisa. batismo. Ele está batizando as ovelhas em praias com shorts de lycra. Mas aí e se com a ovelha quiser bermudas. usar, ele vai fazer o quê, cara? Pô, mas quem tá batizando é ele. É só a gente entender que Aí a ele não vai autoridade... Que a autoridade... É, porque... É isso que é o estreito. Tá me dizendo... Igual a bermuda tactel. Aí sabe o que vai acontecer? Aí você Aí vai vai perder a poder ovelha. orientar. Aí vai perder a ovelha. Sabe por que vai perder a ovelha? Porque prefere batizar ela no pecado da lascívia, com o coração preso no mundo, mostrando o corpo. Só que aí o que eu digo? A opinião de Paulo, que ele disse o quê? Que as sensualidades que cometem não entrarão no reino de Deus. Ou seja, não tem parte pro
genuíno arrependimento bíblico, segundo o que disse João Batista, se a preparação do caminho de Cristo é eu deixar tudo do mundo, tudo que aborrece os olhos de Deus, se eu tenho que valorizar as coisas do Espírito, e eu não valorizo, aí eu abaixo a minha régia, entro em concordata com o mundo, aí batizo irmãs com shorts sensuais, batizo irmãos sem camisa, na praia, aonde um monte de ímpio está vendo, e já não está vendo aquilo mais como exemplo para a vida deles mesmos se converter, aí vão dizer, como muitos dizem, hoje as igrejas evangélicas, ela é crente, mas não é casada. Ah, ela é crente, mas anda pior do que eu. Certa feita, minha irmã, ela estava numa igreja que eu não vou citar o nome, o esposo dela, ele estava ali na porta da igreja e ele viu, quando ele olhou, ele viu uma irmã com aquela blusa aberta até embaixo, com aquela calça se tomara que caia, colada de lycra. Aí ele chegou com a mente de acusação e disse isso. Pô, tá pior do que as mulheres daqui de fora. Aí a falta de sensibilidade dessas lideranças tá fazendo escândalos para o evangelho. Se a lascívia, Paulo disse bem claro que é pecado, que os que cometem não entram no céu, por que que esses pastores permitem que ela batizar pessoas em lascívia? Mas agora deixa eu falar aqui, olha só. Timóteo 2,9 diz pra mulher usar roupa decente, hein? Não é minha opinião. É a Sagrada Escritura. Não, mas olha O só, pecado eu disse que ia mostrar, o pecado é esse. deixa eu falar, olha só, nós vivemos num mundo meio complicado também. Vocês também têm que ter um pouco mais de compreensão e ver que o mundo está complicado. E muitos vai para o inferno. Não, eu não vou julgar quem vai ou quem não vai. A maioria, a Bíblia diz. Não, eu não vou me ousar a falar isso. Mas é... Não, eu sou do equilíbrio. eu acho o seguinte... Eu procuro ser mais equilibrado Não, possível. eu só Sei quero- que as pessoas não vão pesar como eu. Eu só quero dizer Entendeu? o seguinte, olha Isso. só, eu acho o seguinte, eu acho que é muito difícil, principalmente ser pastor hoje em dia, é muito difícil ser pastor hoje em dia, é muito certeza. difícil se lidar com ovelha hoje em dia, pra chegar um extremismo, que nem o Samuel tá chegando aqui, tá falando que Porque tem que... se ele Eu sair, estou vai ter extremo. outro que vai Eu estou liberar. te dando Gálatas 5,19, isso é extremo? Mas aí se a pessoa já é batizada, filho, como é que ele vai tratar? Não, é complicado, eu não tô falando é isso que eu de tô já falando. batizado. Não, mas no caso que você colocou aí agora, você botou batizada. A pessoa Sim. já é batizada, já é da igreja. Sim, mas o assunto é sobre para quem vai ser batizado. A pergunta do Almeida Mas você foi essa. usou que uma pessoa já era Não, batizada. aí já é um caso extremo. Aí E já é um caso ele vai extremo. fazer o quê? Essa pessoa, a Bíblia condena, diz que quem pratica a lascívia. Aí dizem assim, Deus só quer o coração. Por que Deus só quer o coração? Porque do coração provém toda a saída da vida, todas as emoções, todas as vontades, todos os raciocínios vêm da alma da pessoa. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela expõe para fora aquilo que vem de dentro, a vontade pessoal. Se eu quero exibir meu corpo, não é a vontade que vem do sapato, não é a vontade que vem da camisa. Se a minha camisa é curta, se o meu short é curto, se o meu short é falar uma curto, coisa. é porque eu tô querendo mostrar A meu questão é o corpo. seguinte, Eu tô O querendo mostrar homem, meu ele tem corpo. prazer de olhar. A mulher tem prazer de ser olhada. É a questão que quando você se converte, você vai se disciplinar. Mas Então, olha olha só, só, eu tô combatendo. Se a É pessoa natural. estava lá dentro da igreja Não, olha e não só. disciplinou e ficou mostrando o corpo pro outro, com uma Não, roupa não, indecente, mostrando as curvas das naves. Eu acho que nem todo mundo faz isso por maldade, não. Itália na Não, não, não. frente, Samuel. imitando Eu a acho que nem sociedade todo mundo faz isso por devassa. maldade. Mas Não, eu tô citando. nem todo mundo faz isso por Mas maldade. é fato, Não. eu estou te dando. Eu vou A defender. cultura já de se Eu vou vestir defender, mal. vou defender. Não, Então não nem as todo mundo irmãs faz já isso se por maldade, acostumaram com não. essa cultura. É. Como tem até É. homem hoje em dia já usando blusa Até as apertada, roupas de calça hoje, apertada. até as roupas de hoje já são assim, não tem como. Tem A má calças. cultura. Eu vejo Má irmãs de cultura. calças de lycra explicando. Aí vocês vão me dizer, pô, você olha? Eu evito olhar, meu irmão. A minha prudência é eu não guardar no meu coração a lascívia, a prostituição mental. Porque a Bíblia diz que a maldade já está nos nossos olhos e a gente não pode ser hipócrita. Mas tem irmãs que às vezes para vir conversar com você, que mostra a parte da calcinha pequena, e mostra a parte da frente e a parte de trás, dividindo as nádegas, e na parte da frente mostra até o tamanho da genitália. Não, eu acho aí o seguinte. você vem me dizer que isso não é extremo, aí vai dizer Olha que só. eu que estou no extremo. Não, mas olha só, aí você vai olhar se você quiser também.
A gente Você vai olhar pra tirar o olho. Aí quer dizer, quem olha peca. E quem tá fazendo isso vem de um coração puro e saudável. Não sei, Samuel, olha só, eu não posso Aí medir o já vê coração das hipocrisia, pessoas. Eu não querido. posso medir o coração A das mostrar o pessoas. corpo, a nudez, é totalmente santo isso. A hipocrisia, irmão. Sinceridade A e pessoa não hipocrisia. tá nua, Samuel, a pessoa tá vestida. Né? Hipocrisia, uma calcinha que a pessoa explica que a pessoa vê que a calcinha Mas, irmão, olha só, você tá saiu bem da detalhada, bem pequena. Você botou tua cara fora de uma janela, você vai ver. Hoje, por isso que eu acho besteira algum irmão que ainda achar que é errado ir pra praia. Porque você botou a cara fora da janela, você ligou a TV, você vai ver seminuas. Hoje em dia tá... Porque você... Mas por quê? complicado. Aí tem que praticar cobiça no olhar? Não, você não vai olhar, O padrão bíblico é virar o rosto. O padrão é a santidade não exigida. O padrão é a santidade exigida. O padrão é padrão bíblico. A santidade. Aí quando se vai pra praia, tá mais em acúmulo lá o Mas pra que você vai pra topless. praia? Você vai pra praia pra mergulhar ou pra paquerar? Aí é o que E as você mulheres quer? bem bonitas que passam na praia? Ué, a beleza natural que Deus deu agora. A ênfase é o quê? Mergulhar. E os toplesses? Não, Você hoje em deve dia ter já não tem outro, tanto ué. assim E os também. proibidões do Samuel. funk nos rádios na praia? No posto 7 ali na rua Eu só não na quero praia dizer da que é Barra. pecado ir. Eu não prainha da ligo Barra, no eu não ligo recreio, pra uma né? praia dessa. Eu não ligo. Eu também não. Eu só não gosto que botar Eu vou boleira no Eu irmão da defendo irmã, de eu ir, eu vou em porque cachoeira, tem a eu vou questão em da liberdade rio, Um de cada vez, vamos eu lá. defendo cachoeira, eu Se defendo a Bíblia rio. não condena, se a ciência não condena, eu fico na minha. A Bíblia condena a lascívia. Quem pode determinar Fugir da é o aparência do Espírito mal. Santo, não sou eu. Quando a Bíblia diz pra gente fugir da aparência do O tema é mal, complicado, tá complicado isso aí. Isso aí tá complicado. quando a Bíblia diz fugir da aparência do mal, quando a Bíblia diz que pra gente, se os teus olhos te escandalizam, pra gente tem que arrancar fora os olhos. A gente tem que tirar fora os olhos. Claro, a Bíblia incentiva Se a também. Bíblia diz que lascívia, quem pratica a sensualidade é porque não tem um coração puro. Quem exibe o tamanho da genitália da parte traseira ou da parte dianteira, tanto o homem como mulher ou homossexual, ele está promovendo lascívia, que é uma atitude de prostituição, exibir o corpo. É pecado, é abominável diante de Deus. Quem está praticando isso não está vivendo uma vida de santidade, nós não somos hipócritas. Tá bom então. Então, o que podemos dizer disso? Se eu vou para um lugar aonde o seio da sensualidade está ali, está um monte de pessoas ali seminuas, com biquínis horríveis de pequeno, com calcinhas, com roupas horríveis de pequena, o que eu tenho que fazer para minha alma? Fugir da aparência do mal, porque eu sei que senão eu vou acabar me tentando, porque tem períodos de fraqueza que os homens acabam tentando pela carne e olhando. Mas você Então, valorize as coisas de Deus, olhe pelas coisas do alto e vença o sistema de escravidão de pecado. Aleluia. Mas o que eu quero incentivar, o que eu não gosto é o quê? Que a gente está no século 21. O que o líder tem que ensinar a ovelha tem um relacionamento profundo com Deus. Para a ovelha, ela ter a postura do equilíbrio. Porque Dessa estamos forma? num tempo... Calma aí, deixa eu terminar, que isso é importantíssimo. Porque a gente está num tempo tão tenebroso que o ímpio, estamos em tempos tão trabalhosos que até para expor coisas que são erradas, mas a cultura local, a cultura nacional é errado, causa até transtorno você falar que aquilo ali é errado, porque o ímpio acha que aquilo ali é certo. É Tem complicado. coisa que o ímpio acha que não tem nada a ver, Aí tem quer coisa dizer que o ímpio acha que é certo, já está tão cauterizada a mente do ímpio, então você não pode nem ser explícito, você tem que incentivar a consagração do irmão, da irmã, para o Espírito Santo da sabedoria, do discernimento, para ele ter o equilíbrio do que convém e o que não convém. Olha só, então É quer porque dizer... imagine lá na Jamaica, os cristãos de lá, imagine nesses países onde a maconha, a cultura é liberada, aí quer dizer, aceitou Jesus, tá tudo legalized, tá Deve tudo ter no crente que morre. fuma maconha, ué. Tem um lugar na Austrália que nego bebe uísque e é crente. E É, aí, bebe acaba o cerveja culto, nos toma Estados uísque, Unidos. E aí?
E aí? Mas aí vai entrar É a naquilo cultura da do país. moderação do Aí- bebê. A Alemanha dizem que o crente bebe É cerveja. a cultura do país, Aí ó. dizem que a maconha, ela... Quer dizer que quem... Eu já fui viciado em maconha. E ela é calmante pros nervos, ela acalma, relaxa a mente, a pessoa tem aquela sensação de bem-estar. Ninguém tá vontade, falando de maconha, Samuel. vontade A de briga da sorrir. respaldo pra Aí beber. um pouquinho só um doisinho, como eles dizem, no baseado, ia relaxar a alma do viciado. Aí o pastor agora tem que batizar ele em maconhado. Eu tinha um caso que eu ajudei num centro de recuperação, que o rapaz chegou drogado no centro de recuperação e o bispo batizou ele. Eu não digo o nome, eu conheço, é amigo particular meu, mas batizou ele drogado. Mas o problema Aqui é que a dentro gente, do não, a Brasil. gente não conhece o Ainda Deus tem gente que ri dessas A gente não coisas. conhece. Onde as coisas estão O indo, presente né? de Deus é libertar, transformar e salvar. Pode até determinar. O da pentecostal, você pode determinar que isso Deus pode fazer. Samuel, você tá que nem um libertar, xiita, transformar e mano. salvar. Você tá que nem um xiita. Você tá virando um xiita gospel, porque você tá toda em tudo, né? Aí fica difícil, né? Então a gente viu. Então a gente vê o quê? Glória A gente a Deus. vê que já que estão se esfriando na forma de reger o cajado para as ovelhas, É que nem eu então posso abre me meter concordata o que o irmão com o mundo, vê ou querido. deixa de ver na Só TV. que nós em eu Cristo posso fomos incentivar ele postos a ter em defesa equilíbrio, do porque eu não evangelho. posso impor, O pós-modernismo é para ser cortado o pós-modernismo, cortado pela raiz. O Espírito Santo não precisa disso. O Espírito Santo não tem que se adaptar à vontade da ovelha, porque ele não está aqui para servir a ovelha. Ele está aqui para ser glorificado com a ovelha. Ah, mas o Espírito Santo é consolador, ele que nos mantém vivos, então está aqui para servir. Então quer dizer que se alguém beber um vinho, tá em pecado. Se gerar a prática, o mau costume de beber vinho, com vontade de se embebedar, não pela questão da medicina, de tomar um pouco para ser curado no estômago, não pela questão de beber sem se embriagar, praticamente. pelo gosto doce da uva. Mas não, mas eu vou beber porque agora vai ser o meu calmante, o Não, meu sonífero. Vai me dar sono, aí eu vou beber vinho e vou dormir Não, mais. é uma boa. É uma Vai ser boa. minha medicina do sono. É uma boa. Não pode se embriagar. É uma boa. Aí a pessoa dorme. Aí daqui a pouco vem o viciado, você bebe também, mas só pra dormir, tá? Aí depois do primeiro porre, querido, que a gente conhece, é estatística, é fato, as estatísticas nessa área não mentem, o alcoolismo começa assim, existem organismos diferentes, existem pessoas que vai beber e vai se embriagar, então corta tudo pela raiz, já pra não tentar alguns que não pode, proíba-se de todos. Não, mas eu aí sou desse critério. Não, mas aí a Bíblia dá respaldo e a gente pode E fazer a cultura assim. daquela Quem época era quiser mais fazer, educada faz. do que essa podridão de hoje. Diabético não pode. Alcoólatra não pode. Agora quem é Que isso, saudável virou não dicas pode. de saúde? É propaganda de farmácia? Diabético pode comer doce, ou não pode comer nada, ou com muita restrição. Eu acho O que, ex-alcoólatra deve? Não. acho que não pode ter o Eu só extremo, não né? posso eu impor. A pessoa É. que precisa decidir de não. Eu não É o tenho livre-arbítrio. autoridade. Isso aí que Deus deu É a pra nós. liberdade cristã do irmão e da irmã. A gente está nesse tempo. Quem tem que Estamos no tempo da graça, é o não da Espírito lei. Santo. É. Ou a pessoa obedece ao Espírito Santo, ou a pessoa tem o equilíbrio, a sabedoria. Eu vou abrir mão, ou vou ser bem moderado. É isso Porque aí. a gente não pode mais impor. Acabou isso na igreja, de uma forma geral. Vai ter os lugares mais tradicionais, mais conservadores. Mas, de uma forma geral, quem tem que... É a pessoa que tem que ter um bom relacionamento com Deus e ter a vida regrada e de acordo com as escrituras. Bem, muito bem. Vamos encerrar esse debate por aqui, que o debate hoje pegou fogo, né? Pegou fogo. E eu quero encerrar esse debate de hoje. Suas considerações finais aí, Samuel. Um ótimo dia 20 para vocês, ouvintes. Aí nesta quarta-feira foi uma benção de Deus. A gente até fica assim meio preocupado com a situação do povo de Deus na face da terra. Mas o lembrete mesmo é que vós tendes a unção dos santos e não precisa que ninguém vos ensine isso. Verdade. Ou seja, com a mente de Cristo, que é a mente versada na palavra de Deus, você não tropeça. Deus ele não precisa entender o que é esperteza humana, o que é bom senso humano que para Deus não serve, e o que é bom senso das escrituras. O que é o ideal exigido nas escrituras. Então a questão seguinte é, se temos que tratar uma geração
sulipática, se temos que tratar uma geração perversa, pervertida no caráter moral, nós devemos cuidar com remédios espirituais, com as armas das nossas milícias que não são carnais. Se temos que zelar por essas pessoas, apresentar como uma virgem santa para aquele grande dia do arrebatamento, façamos com dedicação, com zelo, porque essas pessoas, amanhã, se nós não fizermos isso, nós vamos ser cobrados por Deus e amanhã vamos ter uma geração muito pior. Verdade. Então a minha participação aqui eu encerro, agradeço a Deus. Deus abençoe você, ouvinte, e a paz do Senhor para os amados debatedores aqui da mesa, o Rodrigo Pereira e o Rodrigo Almeida. Deixar um recado pro pessoal aí que o debate de sexta, como não estava sendo reapresentado nenhum dia, ele vai ser reapresentado agora aos sábados, tá bom? Quem quiser ouvir, vai ouvir no sábado, no mesmo horário, o debate de sexta-feira, porque não estava sendo reapresentado. O de segunda reapresentaram na terça, o de quarta na quinta, e o de sexta não era. Então o de sexta agora é reapresentado no sábado, às 11 da manhã, tá bom? Então, olha só, quero agradecer também ao nosso irmão Rodrigo Almeida. Só quero antes deixar aqui uma coisa bem clara. Irmão, não estou incentivando ninguém a beber, entendeu? Não estou incentivando ninguém a beber. Estou dizendo que a Bíblia dá respaldo para quem quiser beber. Não pode se embriagar. É o que a Bíblia diz. É o que eu li e o que a Bíblia me disse. Não estou inventando história, não é conversa minha, entendeu? Agora, o que não pode também é a hipocrisia de certas lideranças que falam que não pode beber, que isso, que aquilo, e chegam nas suas casas, com as suas esposas, com os seus filhos, e enche a cara de manguaça, como diz o mundo, né? Aí é hipocrisia. Rodrigo Almeida. A paz do Senhor para todos. Agora, é claro, eu mencionei a TV. Claro que você deve ter a sabedoria de Deus. Pornografia deve ser evitada. As novelas, principalmente as da Globo, são lixo. Principalmente parar de reparar como é que tá as pessoas, porque tem muita gente que fica reparando muito, aí fica assim. Entendeu? As novelas da Globo são lixo, são fezes, são trabalhos de macumba, são autores homossexuais, atores e atrizes lésbicas e homossexuais, entendeu? Incentivando a destruição do casamento, da família, incentivando a prostituição, incentivando a lascívia, incentivando seguir caminhos contrários à palavra de Deus, outras religiões contrárias às escrituras sagradas. Então, essas novelas da Globo devem ser repudiadas. Claro que você tem o livre-arbítrio, mas não convém assisti-las. Bem, muito bem. Quero agradecer ao nosso irmão Samuel e ao nosso irmão Rodrigo pelo debate de hoje. Foi uma benção o debate hoje, para a graça de Deus. Vamos encerrando por aqui. Lembrando que a enquete, né, vai ser respondida. A enquete de hoje, quarta-feira, vai ser respondida na sexta, no programa de sexta, no manhã, no programa Debate Super Jovem de sexta-feira, tá bom? Então tá ok. Vamos por aqui. Vamos seguir por aqui. Vamos orar. Vamos falar com Deus neste momento. Prepare seu coração. É momento de oração na Super Jovem. Pai bendito e eterno, quero te agradecer primeiramente pelo Senhor nos fazer salvos, porque não éramos merecedores, éramos passíveis de condenação, inclinados mais para os erros do que para os acertos, mas pela sua infinita graça e misericórdia o Senhor nos trouxe a um caminho santo e vivo. Um caminho da escolha do seu coração, diretamente do trono da graça, que o Senhor trilhou nessa terra para colocar o homem. E este caminho que o Senhor abriu a Deus, é o caminho pelo qual a gente não está arrependido, uma vez que pisamos nele. Pai, a sua palavra de paz, de amor, de libertação, alcançou corações sinceros. Eu quero te pedir sobre esses corações, Pai, que ainda estão presos em atitude de prostituição, que ainda estão, Pai, vivendo um sistema da imoralidade. Quero pedir ao Senhor, Pai, esta mente pecaminosa que está escravizada no sistema de cobiça. Quero pedir a Deus que o Senhor venha, Pai,
libertar eles dessa escravidão espiritual, porque o Senhor nos chamou para a liberdade. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, a esses que estão enfermos, a esses que, Pai, ó Deus, estão sendo presos em tantos sistemas de pós-modernismo, Pai. Dá um despertamento espiritual, Pai. Faça mover do Espírito, Pai. Traz um avivamento para a nação do Brasil, para que a gente possa, Pai, enfrentar pelo menos essa grande apostasia mundial. Deus, levanta missionários, Pai. Que o Brasil seja um celeiro de mantimento de missionários para exportar para o exterior, Pai. Abençoa os missionários aqui do campo, no sertão, Pai, do Ceará, no sertão de Recife, da Bahia. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, toca eles em Mato Grosso do Sul, em Manaus, no Amazonas, Pai. Toma todos os outros países carentes do campo missionário, enquanto muitos, Pai, crescem, Pai, em cima do comércio, de mídias, Pai, de sons que não agradam os seus ouvidos. Outros, Pai, estão buscando, Pai, tocar almas famintas da palavra da verdade. Pessoas que estão perecendo na África, no México, Pai. Abençoa essas gentes, abençoa essas almas, Pai. E te agradecemos pela presença do Evangelho que nos resgatou do inferno, em nome de Jesus. Amém. Bem, muito bem. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Samuel. Obrigado, Rodrigo. Deus abençoe a vida de todos. Voltamos amanhã. Amanhã não, perdão. Amanhã é reprise, né? Amanhã, quinta-feira, reprise desse debate. Você que está nos ouvindo hoje, quarta, né? Amanhã, quinta-feira, reprise. Você que está nos ouvindo na quinta. Nós voltamos na sexta com mais um debate aí novinho para você, tá bom? Então tá, fiquem todos na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau. Eu quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e dizer obrigado, Espírito Santo. Fiquem todos na paz e eu fui. Você acabou de ouvir Debate Super Jovem.